sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no segundo episódio do Cada Caso um Case. Hoje eu estou recebendo também uma pessoa super especial, que eu tenho muita admiração. Vou contar um pouquinho para vocês sobre ele e depois a gente vai começar nosso papo. Bom, ele faz parte hoje da segunda geração à frente da empresa que ele lidera. Ele é pai do Levi, ele é pai do Lucas, é casado com a Carla e filho do Bosco. Ele estudou no Colégio Cristos, fez ciências contábeis na Universidade de Fortaleza e especialização na PUC. Ele tem uma experiência aí de mais de 25 anos, é torcedor do Ceará, ele é um homem de fé. Eu queria aqui introduzir e agradecer a presença do Alexandre Pinheiro, do Supermercado Pinheiro lá do Ceará. Alexandre, seja bem-vindo, um prazer. Falei tudo certo? Tudo Errei certo. Alguma coisa? Não, esse sou eu, né? Com muito orgulho, eu quero, antes de tudo, te agradecer pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui contigo, nesse projeto, que você, que é uma pessoa de referência no varejo hoje, né? Que as pessoas sempre como consultam, uma pessoa com uma opinião muito embalizada, uma estudiosa do nosso varejo. E estar aqui contigo hoje é um motivo de muita gratidão e muito orgulho para mim. Muito obrigado. Eu que estou feliz. Eu acho que a gente tem... O Brasil é muito rico dessas famílias, dessas pessoas que cresceram, desenvolveram o negócio. Minha mãe baiana, então eu tenho um amor enorme aí pelo Nordeste. Então eu falei, Alexandre, tem que vir aqui, porque eu acho que a gente tem que trazer exemplos. E eu acho que vocês têm a família, né? Você vai contar um pouco, mas tem uma história linda. Então eu estou super feliz. Eu aprendo muito quando eu sempre encontro vocês. Todo mundo, quando fui visitar vocês também em Fortaleza, as lojas estão lindas. Então é um prazer para mim. E quero compartilhar aqui com todo mundo que está vendo um pouco da sua história, que se confunde um pouco com a história do Supermercado Pinheiro, né? Então, para a gente começar, falei um pouco sobre quem é o Alexandre, mas queria que você contasse um pouco da sua história, que se confunde com a história do Pinheiro. Me conta aí, eu já sei um pouco, mas para quem não sabe, conhecer aí mais sobre vocês. Eu sou esse que você introduziu aí. Eu sou realmente um homem de fé, sou filho do Bosco e da Socorro, né? Pessoas que me ensinaram, me construíram como eu sou hoje, né? E eu procuro passar para os meus filhos um pouco da educação que meus pais me passaram. Um homem muito família, né? Sou filho de 3 irmãos, tenho mais 2 irmãos, na verdade, a Narinha e o João Bosco. João Bosco trabalha conosco lá, diretor de operações. A Narinha não trabalha na empresa. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, Tá. de 3 filhos, né? E sou pai do Lucas e do Levi, né? São meus tesouros. Sou casado com a Carla já há 16 anos, né? E assim, são pessoas que me motivam a cada dia a ser um homem melhor, né? E nossa história, a minha história, assim, vem de uma empresa, uma família muito unida, né, que se confunde sim com a história da empresa. Empresas familiares têm essa característica, né? Principalmente nossa empresa que é muito voltada, nossa família, nossa empresa é muito voltada ao trabalho. Nós acreditamos que o trabalho ele dignifica, o trabalho prospera, o trabalho traz uma autoestima, né? Você acordar pela manhã cedo e saber o que fazer, ter uma meta para correr atrás. E a gente que trabalha no varejo de alimento, que todo mês zera aquele contadorzinho e começa de novo, né? A cada dia disso, isso aí nos motiva a todo dia fazer melhor. Na verdade, como a gente costuma dizer, que não existe nenhum tipo a rotina nossa é muito ativa, né? Então, assim, nossa empresa é uma empresa que tem 32 anos, é uma empresa que eu costumo dizer que ela, ao contrário de algumas, onde o pai montou para o filho, essa o filho montou para o pai. Meu pai e meu tio, eles moravam no interior do Ceará, em Solonópolis, né? Na verdade, um distrito de Solonópolis, chamava de Buqueirão, uma cidade, um lugarejo que tinha 15 casas. Tá. E meu avô e minha avó tinham um desejo de que eles prosperassem desde criança. Sempre nunca faltou educação a eles, né, para eles estudarem e prosperarem. E lá onde eles estavam não tinha nenhum tipo de condição deles se criarem lá, digamos assim. E aí eles foram logo cedo para a cidade, para Fortaleza,
onde lá eles construíram e estudaram, né? E com o tempo começaram a trabalhar em emprego. Meu pai e meu tio são sócios desde criança. Eles dividiam desde o livro, a bola, o paletó, o primeiro carro, né? Eles tinham bancas de feira nas praças de Fortaleza, algumas praças. Eles contam também que eles tinham um bar no estádio do Castelão. Então, assim, sempre foram muito sócios, sempre muito juntos. Apesar de características bem diferentes um do outro, mas sempre se foram muito juntos. E tinha um desejo de montar um negócio. Mas antes disso, eles tiveram que... Meu pai sempre tinha muito comercial, né? Vendedor, na época era vendedor de bebida, vendia cerveja. E meu tio vendia carro. E eles tinham o desejo de trazer minha avó e meu avô do interior. E a desculpa que eles utilizaram foi comprar uma bodega, uma mercearia fechada num bairro bem pobre lá de Fortaleza, do Pan-Americano. E eles, foi com essa desculpa que eles trouxeram minha avó e meu avô do interior para cá, para Fortaleza, onde eles, vocês vão trabalhar nessa bodega e vão morar do lado da bodega, atrás isso da que eu ia bodega. perguntar, eles trouxeram com o intuito de preciso que vocês me ajudem e vocês fiquem trabalhando. Isso, exatamente, vocês trabalhem aí e vai o que tiver lá, nessa cidade vocês vão prover E eles tudo para seguiram vocês. com os trabalhos deles. Cada um continuou na sua empresa, trabalhando. Isso, a bodega, depois de um certo tempo, virou um mercadinho, né? E uma história engraçada que eles contam é quando convenceram o meu avô a tirar o balcão da mercearia, né? Porque a mercearia, você chega no balcão e pede, me dê 1 quilo de arroz, um pacote de café, a pessoa chega, ela entrega, você paga e leva. Quando você vira um autosserviço, né? Um mercadinho, você tira aquele balcão, fica os caixas e as pessoas podem entrar e sair livremente, né? E meu avô dizia que aquilo ia fazer as pessoas... pegar a mercadoria e sair correndo, ia roubarem, né, a mercadoria. Eles, não pode, como é que vocês vão deixar isso acontecer? Vai ficar tudo aberto. Então, meu tio começou a convencer, não conseguiu, meu pai foi lá e conseguiu contornar isso. Então, assim, esse foi um dos primeiros obstáculos, né, que eles enfrentaram, né? E com o tempo, esse mercadinho foi prosperando e tiveram a oportunidade de montar o primeiro supermercado. Que aí é onde conta a história do Supermercado Pinheiro, né? Os 32 anos. Tá. Que é uma loja lá no bairro da Maraponga, que ele era uma churrascaria na época, né? Do lado tinha um córrego, era um bairro, não era no centro, na periferia, era afastado, né, do centro de Fortaleza, onde as pessoas muitas vezes tinham sítios, tinham fazendas lá perto. Tá. E eles mesmo assim viram a prosperidade naquele local e investiram tudo que eles tinham e construíram o primeiro supermercado. Nesse momento, meu tio sai de onde trabalhava e passa a vir trabalhar no negócio próprio. E nos primeiros meses, eles dividiam o salário. Meu pai ele não tirava o sustento da empresa que acabava de abrir. Meu pai dividia isso com eles. Meu pai sempre comercial, tinha um horário mais flexível, então ele conseguia, em determinadas horas do dia, fazer compras no atacado. Lá tem uma avenida, uma rua conhecida que tinha muita venda de produtos, que era Governador Sampaio. Ele ia lá, enchia o carro de mercadoria e levava ao supermercado. E assim foi prosperando, né? Depois veio uma outra loja, meu pai saiu da empresa onde trabalhava e foi os dois para dentro do negócio. E assim, é muito orgulho que a gente conta nisso. Nessa época a gente já começou a ir para a empresa, né? Tanto eu como a minha prima, a Xênia. Começava a se criar essa empresa familiar, né? Que meu tio diz, são as empresas que mais prosperam, são as empresas que têm uma característica muito própria. E hoje, né, nós somos aí cerca de 2.200 colaboradores, né? Temos 20 lojas em 10 municípios do estado do Ceará e nossa empresa ela é familiar, mas tem um foco muito profissional, né? Quem trabalha na empresa é uma empresa que tem um tino muito, que cuida muito das pessoas, as pessoas vêm em primeiro lugar lá, né, que a gente se preocupa muito do fornecedor ao cliente, ao colaborador, como é que ele se porta, como cuidar bem das pessoas, esse relacionamento, e que esse é o nosso principal ativo, né, são as pessoas. Que legal. Parabéns pela história. E muita coisa que você fala, bom, você já começou a dizer que foi diferente, porque normalmente é o pai que monta para o filho e aí vai passando de geração e foi diferente, então realmente é algo que não é comum da gente ver nas empresas familiares. Mas o que eu vejo em comum entre de característica ou de relacionamento entre seu pai e seu tio
essa união, essa cumplicidade, esse respeito às diferenças, e que eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia, né? Você tem os seus primos trabalhando e cada um tem seu espaço, porque eu acho que o desafio de ter uma empresa, eu acho que já é desafiador ter empresa. Eu sou empreendedora há 5 anos e sei dos desafios, mas quando eu olho para o varejo, eu respeito, porque aí é o que você falou, além do dia a dia, que cada dia é um flash, é uma notícia diferente, tem uma questão do negócio e como lidar com a família, né? O respeito, que é super importante. E eu vejo isso muito acontecendo, então me parece que o seu tio e o seu pai construíram isso e passaram muito para vocês. Isso tá dentro de vocês, né? Acho que é um pouco da família. Eu tenho o meu tio como um pai, e meus primos têm meu pai, o meu pai como um pai deles, para eles também, né? Isso é muito, a união nossa é muito, muito grande. Né? A gente foi criado desde pequeno, né? De ir para casa dos avós, de domingo, de sempre aquela brincadeira. Me lembro, a gente estudava sempre no mesmo colégio, e há um certo tempo tinha um motorista que saía pegando nas casas, na minha casa, meus irmãos na casa deles, para levar para a escola. A natação era junto. Então, assim, a gente criou desde pequeno esse laço, essa união, né, e isso são coisas que foram criadas no começo, que faz toda a diferença hoje. Total. Né? Existe muito respeito, muito amor. Ao mesmo tempo existe muita cobrança, né? Existe a autoridade que nós temos um com o outro. Sabe-se que isso é uma das coisas que dificulta a empresa familiar. Naquele momento que eu estou, porventura, chamando a atenção do meu irmão, não estou como o irmão dele, eu estou como um diretor. Perfeito. Que cobra o resultado, que tem que dar o resultado também para a empresa. A mesma coisa do meu pai, do meu tio me cobraram. Aí não é o pai, não é o tio, é o presidente falando com o diretor, é o vice-presidente falando com o diretor. Então, isso, a gente sabe que é aquele momento, né? A gente procura que esses momentos nenhum momento desequilibre a família, né? A gente sabe disso. Então, assim, algumas coisas que foram criadas desde o começo, algumas regras entre eles, ajudam muito, além dessa questão da união, assim, sempre, nós nunca tiramos nada da empresa sem comprar, sem pagar, nunca, desde o começo, a gente, qualquer coisa, se é um bombom que a gente compra, tem que comprar, a gente paga o bombom, né? Lá sempre a questão, eu tenho uma irmã que não trabalha dentro, a Xene e o Tadeu também tem irmãos que não trabalham lá dentro, porque sempre foi um acordo entre eles que a quantidade de filhos seria a mesma entre os dois. Tá. Né? A minha mãe e a minha tia nunca trabalharam na empresa, então assim, isso são algumas regras, alguns combinados que eles falam entre eles, que ajudam muito na nossa convivência, né? E o desafio é todo mundo cuidar, né, disso, para que seja para sempre, né, como disse assim. E como, eu não sei se você consegue fazer isso, mas em que momento você se viu dentro, como que começou a sua história dentro do Supermercado Pinheiro? Eu desde o começo, desde a época que meu pai vendia cerveja, eu sempre acompanhei meu pai. Eu nunca, assim, fui um bom aluno de escola, mas sempre gostei muito de trabalho, isso que ele sempre me encantou, né? Principalmente essa parte comercial. Meu pai, quando fazia reunião com os vendedores lá da cervejaria onde ele trabalhava, né, fazia rota, eu ia com ele nos sábados, tudo isso. Isso sempre gostei bastante de acompanhar meu pai. O que é não ser um bom aluno? Não ser um bom aluno é aqueles... Porque, olha, eu vou dizer que deu certo, eu não sei. Não ser um bom aluno é aquele, digamos, que sempre ficava um pouco de recuperação, que não passava por média, né? Nunca fui esse tipo Mas de hoje aluno, a gente vê que as escolas são métodos que às vezes não é o melhor pra gente. Talvez eu já estava identificando esse futuro. Olha, eu tentando ajudar aqui. Verdade. Talvez eu já estava identificando esse futuro que ia ver. Mas a verdade é que você ia porque tinha que estudar, mas você queria mesmo estar com seu pai. Eu sempre gostei muito de acompanhar ele, né? Desse tipo de situação. E logo quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Supermercado Pinheiro, eu agarrei essa oportunidade. Isso faz mais de 25 anos atrás. Eu mesmo estudando no primeiro ano do segundo grau, por ali, 8ª série, na época, eu ia às terças e quintas, por exemplo, para o escritório, onde eu já tinha algumas tarefas, quem cuidava era eu. Tá. Né? Isso foi o começo. Logo depois, quando entrou a faculdade, essas coisas, eu comecei a ir, aí eu engajei mais na empresa. Nós começamos, todos os sucessores começaram muito pela operação de loja, a gente conheceu o negócio.
Então a gente ia muito para a loja para abastecer loja, fatiar frios, participar de inventários, né? Eu cheguei a tirar férias de gerente, né? Enquanto eu estava de férias da faculdade, da férias da escola, um gerente estava de férias, eu ia tirar férias, né? Eu me lembro que tinha casa de praia lá no Porto das Dunas, lá em Fortaleza, onde meus irmãos estavam lá, tudo isso, eu ia tirar férias de um gerente lá do Pan-Americano. Você cobria as férias enquanto o gerente estava saindo. Exatamente. Então, assim, isso aí me ajudou muito a conhecer o negócio, né, desde o começo. Isso me fez assim, eu tenho tudo que eu conheço hoje do supermercado, essa base me ajudou bastante, né? Após isso a gente começou aí, realmente saiu da parte de loja, já conhecendo a loja, a gente foi para a parte administrativa, também rodamos em vários setores. Esse foi um plano que não só o Alexandre participou, mas a Xênio, o Tadeu, o João Bolso também participaram, onde eu cheguei a trabalhar no setor pessoal, no financeiro, depois fui ser assistente de marketing, né? Por muito tempo, por um tempo, digamos assim, quem fazia os encartes do panfleto do supermercado era eu, né? Como assistente. Existia gerente de marketing, mas quem fazia os encartes era eu, aprendi a fazer isso, né? E depois me enveredei mais para a comercial, né, onde eu fui assistente de compras, depois assumi algumas categorias e depois fui gerente comercial, diretor comercial e hoje estou como diretor executivo. Então, assim, toda essa base que foi criada me fez conhecer bem o negócio, saber identificar a área que eu tinha mais afinidade, isso também passou para os meninos. E o mais interessante com isso é que lá cada um foi para uma área diferente, né? E eu não quero ser o que meu primo é, o que meu irmão é, né? Eu também do mesmo jeito com eles, cada um foi pro seu lugar e é assim que a gente convive hoje, está dando muito certo. Que legal, que legal. E a contabilidade você se formou, né? Sim. Te ajudou na vida? Me ajuda muito em análise, né? E essa questão de identificar a questão de balanços, né? Tudo isso me ajuda muito na parte de análise. E eu sempre gostei disso. Eu admiro as pessoas que entendem de contabilidade. Mas brincando, você falou sobre essa sua trajetória e existia um objetivo, eu quero ser assim, ou imagino o supermercado assim, ou foi acontecendo, né? Como que é? Vocês tinham um objetivo, olhava para frente e falava, não, eu quero ser desse tamanho, ou como foi acontecendo isso? Assim, a nossa grande fonte de inspiração são os dois sócios, né? Meu pai e meu tio, eles à frente da empresa, né? Meu pai muito na área comercial, um exímio negociador, né? Faz relacionamento com todos os fornecedores, ele dá não para as pessoas e as pessoas fazem felizes entendendo que aquilo era o melhor para aquela relação. Sempre a relação ganha-ganha, nunca ele saiu ganhando e o outro perdendo. A gente nunca acreditou nisso, né? A gente sempre acreditou que as pessoas, até porque o que eles pregam muito lá com a gente, que são relações a longo prazo, né? Então, assim, se eu fizer um negócio só eu ganhar, você só faz uma vez. Se for só você, eu também só faço uma vez. Então, muito disso. E meu tio muito ligado à gestão, à administração, um visionário, uma pessoa à frente do seu tempo. Então, a gente assim, nós somos seguidores deles. E assim, muita gente procura, quem é o seu líder, sua inspiração? Vai por livro? Não, eu tenho dentro de casa. Muito fácil eu achar isso, né? E eu tenho pessoas que então, assim, eles sempre querendo uma empresa inovadora, com foco em pessoas, né? Querendo, muitas vezes, não ser nem o maior, mas ser o melhor. Né? Então, assim, a gente procura uma certa excelência em tudo aquilo que a gente faz. E eles tinham até um combinado que quando chegasse a 500 funcionários, colaboradores, pararia, né? Nós estamos em 2.200. Então, assim, aquela sede de sempre entregar mais um certo inconformismo com os resultados, né? Dá para fazer sempre melhor. Então, assim, a nossa empresa é essa empresa, a gente desbravou tem algumas coisas. Nós fomos a primeira empresa no Brasil a ter ISO 9000. Olha só. Né? Isso mostra a questão da qualidade, do segmento dos processos. Né? Nós também somos as melhores empresas para se trabalhar no Ceará por muito tempo, pelo GPTW. Nós temos sala de cinema nas nossas lojas, então assim, outros negócios, né? Não só o supermercado. Sempre eles diziam que assim, a nossa loja não é só o supermercado, é um ponto de encontro da família. Então, para isso, eles sempre tiveram outros negócios, né? Nossas lojas, principalmente no interior do Ceará, são referências, são centros comerciais que tem sala de cinema, tem parques infantis, também tem outros negócios. Então, assim, a gente sempre buscou
ser o bom vizinho, né? Que é a frase que nos representa hoje, é essa, né? Eu queria falar mais sobre isso, porque eu acho que é um DNA muito forte de vocês. Então, quando ele fala do shopping center, do parque de diversão, ele está falando sobre olhar para aquela comunidade e entender que tem uma oportunidade de além de eu poder levar uma loja nova, o que eu posso levar para essa comunidade junto, né? Então, não veio separado, né? As coisas vieram juntas e eu acho que isso foi construindo esse olhar que vocês têm de preocupação com as pessoas, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse olhar do bom vizinho, quanto isso é importante quando a gente fala para a região. O bom vizinho é uma frase que sempre nos traz uma grande vibração, né? Assim, o relacionamento das pessoas. Eu costumo dizer que nosso slogan não é preço baixo todo dia, compre barato aqui, não é a nossa pegada. Nós temos nossas ofertas, vendemos barato, somos competitivos, mas a nossa pegada é o relacionamento. E sim, ser o bom vizinho é um desafio muito grande, né? Porque ser o bom vizinho é ser acolhedor sempre, é sempre estar de portas abertas para receber a comunidade. É isso que a gente faz, que a nossa base faça, ter um bom atendimento, ser prestativo, né? E a gente tem alguns pontos na loja que direcionam isso. E isso foi o que sempre nos guiou, né? Essa história do bom vizinho é uma história bem interessante, que isso vem desde a infância do meu pai e do meu tio, que eles contando essa história foi o que até surgiu a ideia do bom vizinho, foi que meu avô e minha avó moravam num lugar muito, não falei, no Buqueirão, um local de 15 casas, e meu avô sempre ia pra rua e de vez em quando trazia alguém para casa, e ele não tinha nada na casa dele, nada a oferecer. E ele chegava e dizia: ó, Gracinda, que é o nome da minha avó, eu trouxe aqui o seu João para tomar um café com a gente. Aí, só que não tinha café, né? E minha avó, não querendo fazer essa desfeita com meu avô, ela pedia pro meu Honório, ô Bosco, vão ali atrás. Aí ele ia lá, pedia uma colher de café no vizinho, trazia, né? E assim atendia meu avô, a necessidade do meu avô e minha avó. E isso foi algo que nos remete até hoje, né? E de ter essa proximidade, de tratar bem, né? E a gente trabalha todo dia não só para nós dizermos que somos os bons vizinhos, mas também ser reconhecido pelo nosso cliente como se fosse. Né? Esse é um trabalho que a gente faz diariamente. Não é fácil, né? Porque as pessoas têm necessidade diferente. Por vezes, quando você não atende, você não passa, por vezes, por um mau atendimento. Mas a gente tem conseguido atender isso e é um foco nosso diário. E esse relacionamento está próximo às pessoas. Meu tio costuma dizer sempre que ele gosta de esticar a gente. E ele diz: esticar a gente viva, porque a gente morta não tem o que fazer, viva. Então, assim, ele acha que as pessoas sempre podem dar mais, sempre podem fazer melhor. E treinar as pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem, com autoestima elevada, estar próximo, é uma das nossas características realmente. E seja fornecedor, colaborador, cliente. Perfeito. E eu diria que vocês já estão um passinho à frente, porque você falou sobre a questão do preço baixo. Isso, vamos dizer assim, é premissa ou é o que a gente espera, né? Lógico, vai depender do posicionamento, não vou entrar aqui no detalhe de posicionamento, etc., mas a gente espera que a gente vai lá e tenha o preço justo. Né? Então isso já deveria fazer parte, e olhar para as pessoas é o que é o que todo mundo está buscando hoje, que eu acho que é o desafio, porque a gente agora tem tecnologia, a gente tem uma série de coisas para nos ajudar, e quando eu olho e tenho estudado bastante sobre gestão de relacionamento com o cliente, e falei isso no painel da APAS terça-feira, é de que o gestão de relacionamento do cliente vai além do CRM, é do olhar para a pessoa, né? Porque não adianta a gente entregar uma BMW como prêmio e o seu funcionário não dar bom dia para o cliente, né? Ou o caixa não querer olhar na cara da pessoa. Então, eu queria que você trouxesse essa perspectiva, porque tem o olhar do bom vizinho que portanto, se desdobra para a comunidade, mas tem um olhar interno também, não só para os colaboradores, mas também para os parceiros ou fornecedores, eu não sei como chamar, mas entendo que tem uma relação, uma preocupação nesse relacionamento, né? Eu acho que o CRM, a tecnologia, vem para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Até porque a quantidade de informações que tem hoje é muito maior do que tinha quando não tinha
a mercearia do meu avô. Que tinha a né? caderneta lá. E ele, como ele, por ele atender, ele conhecia o seu João, a dona Maria, o que ela gostava, o que ela não gostava, que dia que ela ia, quando tinha promoção, e com certeza ele ligava para ela para dizer, dona Maria, chegou o seu leite, chegou em promoção, baixou o preço. Deixa eu só contar uma experiência, porque eu, sem saber que eu ia trabalhar com CRM, minha mãe tinha loja de roupa. E eu trabalhava com ela na loja, eu voltava da escola e ficava lá. E ela tinha muito isso, de que essa calça eu comprei pra fulana, né? Ela já sabia quem ia gostar daquilo. Então, ela tinha muita clareza de quais eram os gostos, as preferências, assim. E depois me deu o clique de, meu Deus, isso já é, de uma certa forma, a gestão de relacionamento, de conhecer o cliente, né? Total. E então, assim, além da quantidade de informação, hoje nós atendemos mais de 1 milhão de clientes por mês, né, que passam nas lojas. Uau. Então, não dá para saber o que humanamente impossível saber como é que se gosta. Então, a tecnologia ela veio para ajudar isso, mas a tecnologia é só ferramenta. Né? O que faz a diferença realmente são as pessoas. Né? E eu acredito muito que o que vai fazer essa diferença é cada vez mais a personalização. Isso aí vai fazer as pessoas escolherem. Nós trabalhamos vamos dizer assim, num ramo, né, no varejo de alimentos. Hoje a fidelidade é cada vez mais difícil. Né? Então, se você conseguir conquistar as pessoas, né, você não vai conquistar só com o preço. Até porque o preço facilmente ele é coberto. Eu posso sair com o preço de um produto hoje e o meu concorrente daqui a pouco botar 10 centavos mais barato, seu preço não é mais interessante. Então, assim, a humanização do atendimento, nós procuramos sempre atender o cliente pelo nome, o CRM nos dá essa condição. Na hora que o cliente se identifica, aparece o nome da pessoa, então aquele atendimento já passa a ser mais personalizado. Tá. Né? No caixa, você disse. No caixa. Ah, legal. Então, assim, as promoções também ele recebe também personalizada, seja no celular dele ou no e-mail também pode ser. Nós estamos trabalhando aí com algumas inovações que nós estamos implantando na loja de o panfleto papel ser personalizado também. Tem algumas coisas que a gente está querendo implantar agora numa nova versão do CRM que nós estamos trabalhando nela para lançar logo em breve. Então, assim, eu acredito muito que a personalização vai trazer esse diferencial entre as empresas. Porque os produtos são muito parecidos, os preços também não têm essa diferença toda e as lojas são cada vez mais próximas uma da outra. Então, assim, o cliente ele não tem muito esforço para comprar ou de você ou do seu concorrente. Então, assim, procuramos Vão ser nos pequenos detalhes que a gente vai conseguir conquistar. É no detalhe, né? Então, assim, a personalização e aquela coisa muito que a pessoa dê valor vai ser sempre diferencial agora, a partir de agora, cada vez mais. E me conta sobre esse relacionamento com os fornecedores, com parceiros que vocês desenvolveram. Nós temos um programa que ele se chama de PIN, né, apelidado de PIN, que na época que nós criamos, tem cerca de 12 anos esse programa. Ele veio de uma visão que nós tivemos lá dentro de organizar um pouco esse relacionamento junto ao fornecedor. Onde as lojas, onde a gente via na época que todo mundo perdia. Nós tínhamos lojas desorganizadas, né, onde o fornecedor chegava e queria colocar um display, queria colocar um ponto extra, queria colocar um adesivo, e ele chegava e colocava, e daqui a pouco estava muito poluído a loja, né? E aí eu acho que tanto a gente perdia venda, como o fornecedor e o cliente não gostava daquilo, e o fornecedor também não tinha o desempenho de venda necessário. E nós vimos que nós poderíamos melhorar isso, e de uma certa forma nós fomos para dentro das lojas, nós mapeamos todas as lojas, e nós identificamos espaços que poderiam ser negociados, e nós colocamos prazo e preço em cada um desses espaços. Né? E não só, ninguém está falando aqui da área primária das seções, mas pontos extras, ilhas, né? E também espaços de comunicações, digamos, de visuais, né? Adesivos. Nós identificamos, por exemplo, que quando eu tinha na bata do meu atendente lá da nossa gastronomia, da nossa padaria, o nome de um café, de algum produto, aquilo ali fazia o cliente comprar mais. Né? Ele se lembrava que aquilo precisava ser comprado. Então, tudo isso foram espaços que a gente conseguiu mapear e começamos aí de um sonho de se tornar de gerar uma renda a mais também, venda maior. Apresentamos lá dentro da empresa, a empresa, ok, faça. Eu disse, mas eu quero fazer uma festa, né, para lançar esse novo projeto.
Ele fala o seguinte, o dinheiro que você arrecadar, se pagar a festa, o projeto já valeu. Graças a Deus que pagou muito mais do que a festa, né? Depois esse plano, ele, além dessa parte de Media Kit e tudo isso, ele virou o nosso plano de marketing. E hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais procurar os nossos fornecedores para eles virem adquirir isso. Os fornecedores já vêm pensando nisso, né? Já vêm, sabe que aquilo é importante. E eu costumo dizer, se é algo que há 12 anos tá ativo, está bem, é porque é bom não só para o supermercado Pinheiro, mas é bom para o fornecedor, é bom para o cliente, e a gente consegue isso. E assim, isso todos os anos, até a pandemia, nós fazemos uma festa, nós prestamos conta semanalmente, mensalmente daquilo que aconteceu, né? E essa festa ela lança o PIN do ano seguinte, né? Sempre é uma festa temática, nós já fizemos festas em vários variados lugares, desde o estado do Castelão. Nós fizemos um circo dentro de um buffet, nós já fizemos um supermercado de 400 então a festa já é esperada todo ano. É uma festa muito esperada, né? Já fizemos vários eventos e as festas sempre são destaques. Já fizemos 2 pins aqui em São Paulo também, né? A gente também aproveita essa época em maio, que é a época da feira, a gente faz um almoço com alguns fornecedores, chamamos para poder apresentar a empresa e tem sido sempre muito positivo. Legal. E a gente vai logo em breve voltar às nossas festas, porque eu acho que é importante para todo mundo também. Legal. Ou seja, é de pessoa para pessoa, seja para cliente final, para consumidor, para colaborador, né? Para fornecedor, não sei se essa é a melhor palavra, mas para parceiros aí que vocês têm. E pensando no que você falou, e você contou lá no início que tem uma preocupação de ser uma empresa familiar, mas que vocês estão trazendo aí um olhar, não sei se a palavra é profissional, mas um olhar de fora, você usou uma outra palavra que não me vem na cabeça, de apoios de instituições para trazer algo que ajudem vocês nesse desenvolvimento, e isso de uma certa forma combina com o que eu queria que você trouxesse sobre o ESG, que eu acho que se a gente olha, né, a gente já faz algumas coisas, talvez a gente não chamava dessa forma, mas tem muito para aprender e desenvolver, acho que o varejo no geral, e principalmente de governança também, né? Eu acho que tem esse desafio no varejo alimentar no Brasil de gestão de governança, e que eu acho que vocês já tinham um pouco dessa preocupação também, né? Essa questão da governança, da gestão de uma empresa é muito complicado, né? Se você não tomar cuidar disso, sempre está procurando inovar, trazer as pessoas certas nos lugares certos. Isso é algo que pode complicar o resultado final da empresa. Meu tio sempre foi muito atento à gestão, a essa parte gerencial. Nós temos planejamento estratégico, a empresa tem 32 anos, deve ter 30 anos de planejamento estratégico. Né? De uma forma ou outra sempre foi feito. Né? E enquanto não tinha um local adequado, fazia debaixo de uma árvore, mas sempre tinha. Lá nós tínhamos o que a empresa queria, quais eram os resultados que a gente esperava, quem que ia trazer esse resultado, né? Seja quando nós tínhamos 2 lojas ou com 20, 23 que nós vamos ter agora. Então, assim, a gente sempre procurou ser muito profissional, né? E ele sempre foi muito ligado à questão do associativismo, então ele sempre esteve muito próximo de algumas instituições, como o próprio Sebrae, na época quando a gente era muito pequeno, nos ajudou bastante. Depois ele entrou em alguma parte de associativismo, associação de compras mesmo. A primeira associação de compras no Brasil foi feita lá no Ceará, foi a Unisuper. Entre redes de varejista. Sim, onde foi a Unisuper, né? E a gente sempre trabalhou buscando esse tipo de coisa. Isso sempre nos ajudou, essas expertises de fora, a trazer cases e planos para a nossa governança. Hoje, essa instituição mais próxima que nós temos é a Dom Cabral, né, a Escola de Executivos, elas nos ajudam, nos auxiliam, já estão cerca de 10 anos conosco, né, e a gente participa de vários programas lá dentro. Hoje não é só mais a diretoria que trabalha, o gestor de loja, gerente de loja também participa de alguns cursos da Dom Cabral. Nós também, como acionistas, também trabalhamos isso, eles nos apoiam e meio que referendam algumas decisões nossas, nos auxiliam nisso. A última agora foi no ano passado, nós fizemos um plano de expansão, né? Esse plano de expansão, ele quer que a nossa empresa, daqui a 3 anos, 2025 para 2026, nós temos o dobro de tamanho que nós temos hoje. Isso é um plano muito bem embasado e nós estamos trabalhando diariamente para que ele aconteça.
né? Isso muito na parte de governança. Hoje nós temos também plano de sucessão, acordo de sócios, tudo muito bem feito para poder dar essa segurança para todos da empresa que precisa desse papel. Quando você vai para essa parte social, a nossa empresa sempre foi muito ligada à comunidade, ao social a gente chegou a uma época, Bruna, até o Teodoro e o meu pai foram criticados porque nós tínhamos nós começamos a montar centros de treinamento nas nossas lojas, justamente com foco nas pessoas, né? Nós tínhamos uma loja, essa loja tinha uma área de depósito atrás e a gente precisava até mais de espaço, mas nessa área, no lugar dele construir mais depósito, ele construiu um centro de treinamento. E esse treinamento, ele disse, rapaz, se você puder aumentar a sua venda, por que você vai aumentar? Bote mais mercadoria aqui dentro. Ele, não, eu vou construir minha venda melhorando as pessoas, né? Melhorando isso. Então, esse treinamento servia tanto para treinar nossos colaboradores, como também a comunidade. Então, nós chegamos por uma época, nesse treinamento tinha uma cozinha montada, onde nós chegamos a ter os bolos e os salgados que nós vendíamos na nossa loja, a comunidade que nos fornecia. Ou seja, eles aprenderam, treinaram com a gente, e nos vendiam isso. A tal da economia colaborativa hoje. Circular, né? Tudo isso aí, né? E isso foi um dos primeiros projetos. Nós temos 2 projetos sociais que nós chamamos que é o nosso abraço social hoje, que o nosso negócio nos permite ter. Um é pelo lado do cinema e o outro é pelo lado do supermercado Pinheiro. O cinema, nós temos 13 salas de cinema hoje no circuito nacional, salas digitais, sala com 130 lugares cada uma, onde nós levamos para o interior do estado do Ceará entretenimento, cultura e diversão, né? Onde o filme estreia nos shoppings das grandes cidades, também estreiam no interior do estado. Isso para quem mora no interior do Ceará é valioso, né? Porque por vezes não tem o que fazer. E você poder ir para o cinema é um bom programa, excelente programa. E o cinema, cultura, né? É cultura, vamos dizer. E o cinema nos proporcionou, por exemplo, a nós levar mais de 250 mil alunos da escola pública para o cinema. O Escola Vai ao Cinema, né? Nós fazemos uma parceria com as prefeituras, com o governo do estado, onde eles cedem as escolas, os alunos, o transporte. Nós recebemos essas crianças no contraturno do cinema, digamos assim, onde elas vão lá, elas assistem um filme combinado com a escola. Esse filme, elas fazem um trabalho, fazem redação, né? Elas participam de algumas oficinas de animação também, já participaram do Animamundi, concorrendo isso, ganham prêmios, e nós cedemos a sala, o filme, e damos o lanche também. Nós temos muitos depoimentos de crianças dizendo que foi a primeira vez que ela foi para o cinema, que o pai nunca tinha levado. Hoje, como a gente já tem esse programa há um bom tempo, muitos colaboradores nossos de primeiro emprego, a primeira vez que eu fui ao cinema foi quando eu fui no supermercado Pinheiro. Então isso é muito, muito, muito orgulho para a gente. E um outro nosso programa social, o nosso abraço social, o Instituto Bom Vizinho, né? Esse Instituto Bom Vizinho ele foi criado pelo meu tio há 4 anos atrás, onde no lugar dele fazer a festa dele de aniversário, ele preferiu, não vou fazer festa, eu vou criar um instituto. Esse instituto ele fica anexo ao nosso CD, num bairro muito pobre lá de Fortaleza, que chama Palpina, onde cerca de 100 crianças vão para lá diariamente. Elas têm aula de reforço escolar, elas têm aula de informática, elas participam de canto, coral, cuidam de uma pequena horta, e nós abraçamos diariamente essas crianças, juntamente com as suas famílias, e é um nosso xodó, na verdade. É mantido por nós, do Supermercado Pinheiro. Nós e nossos colaboradores são voluntários, né, lá no Instituto, e é uma forma, através desses programas que nós temos, de uma forma de nós podemos retribuir um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade nos traz, né? Então esse é como nós hoje lidamos com isso, além de apoiar algumas instituições, mas esses 2 programas são os programas principais que nós trabalhamos nessa pauta ESG da pauta social. Projeto. Que legal. E você falou de 2 coisas quando a gente estava falando sobre esse olhar de planejamento. Você falou de expansão. Vocês imaginam ir para fora do estado ou crescer dentro do estado? Não, ainda não. É crescer dentro do estado. Nós temos 20 lojas abertas, ativas em 10 municípios. Estamos com 3 em construção. Tá. Em mais 3 municípios, na verdade. Então, nós estamos
essa pegada do interior, ela veio de uma necessidade que nós tivemos quando nós identificamos Fortaleza já muito povoada, muito cheia, e especialmente um concorrente, o Carrefour, ele chegou em Fortaleza, ele abriu uma loja entre duas lojas nossas. Tá. Nós temos uma loja lá, que é na avenida, na Marapão, na Godofredo Maciel, que nós temos duas lojas de distância de 3 quilômetros uma da outra, e o Carrefour chegou lá em Fortaleza e achou que devia colocar no meio do Pinheiro. E isso foi, na época, foi algo muito desafiador para o meu pai e meu tio, porque o pessoal começou a falar, sim, Pinheiro, você vai fechar qual primeiro? Vamos fechar. E eu acho que mais da metade do nosso faturamento era nessa avenida. E aí eles foram se aconselhar, digamos assim, com alguns conselheiros que eles tinham, foram pedir ajuda aos fornecedores, e um que os aconselhou e ajudou bastante ele foi o seu Ivens Dias Branco. Tá. Seu Ivens os recebeu, ele tem como conselheiro, meu tio até inclusive participa do livro dele, e o seu Ivens disse algumas coisas, que a gente continuasse nessa pegada de comunidade, de atender as pessoas, e que ele ia dar um prazo maior pra gente. Assinou lá, dizendo, o seu prazo agora vai passar 3 vezes mais que você tem hoje. E vocês vão fazer 3 coisas, na verdade. Continuem como bom vizinho. Peguem esse prazo que eu estou dando aqui, vão nos outros fornecedores, digam que eu dei mais prazo para vocês, para que eles possam dar também e ajudar vocês nessa parte de compras, para manter o sortimento da loja. E vão para o interior. Vão para o interior, que lá é onde está o futuro de vocês. E assim começou a nossa saga do interior. Hoje nós temos 20 lojas em 10 municípios do estado e vamos terminar o ano com 23 lojas em 12 municípios. Nós somos a rede de maior capilaridade de cidades, né? Nenhuma está tão bem distribuída como nós. Hoje a gente tem o nosso centro de distribuição, nós atendemos lojas a 250 a 300 quilômetros de distância do nosso CD diariamente. Né? Isso é uma força, uma energia, um custo, um desafio muito grande para nós. Mas nós conseguimos levar para o interior assim, uma qualidade de loja, de serviço, de produto. Muitos produtos só existem em algumas cidades porque o Pinheiro está lá. Senão o produto não existia lá. Isso é visto como diferencial nosso do mercado, muito competitivo. O fornecedor enxerga isso, né? Que para ele estar bem naquela região, ele tem que estar no Pinheiro. Né? E isso é algo desafiador. E juntando essa nossa força com o trabalho que nós fazemos na comunidade, junto com as pessoas, com a gente não, por vezes não é visto como um forasteiro nessas cidades. Para você entender, uma das ações que nós fazemos quando chegamos em uma cidade, nós visitamos 1000 residências, nós levamos um café da manhã, uma cesta com pão. Antigamente nós levávamos o jornal do dia, mas como não tem mais jornal físico, a gente não leva mais. Mas nós levamos uma cesta e isso surpreende muito os clientes, porque mesmo antes de abrir a loja, a gente já está fazendo esse tipo de relacionamento. E isso é muito interessante. Então, assim, nós acreditamos que no Ceará ainda tem muito espaço para crescer, apesar de toda essa concorrência, principalmente nas cidades um pouco menores, né? A gente está olhando para esse tipo de cidade. Hoje nós temos 2 bandeiras, nós temos o Pinheiro Bom Vizinho e nós temos o Pinheiro Ofertão. O Bom Vizinho é essa bandeira nossa, que hoje nós temos das 20, são 17 Bom Vizinho, né? Que é essa loja que tem um mix mais variado, um nível de serviço melhor, né? Com relação principalmente a parte de gastronomia, né? No supermercado do Pinheiro, no Bom Vizinho, você tem uma gastronomia que você tem um cardápio variado da hora, que é do café da manhã ao jantar. Né? Já no Ofertão nós temos redução do mix, não vemos assim, a gente diminui um pouco aquela variedade de marcas, a gente não tira categorias, a gente tira de variedade de marcas, né? E também temos alguns serviços, no lugar de ter um self-service, né, uma comida pronta, nós temos uma lanchonete, salgado, pão. E isso a gente tem uma redução de custo, a gente consegue converter isso em preço mais barato. E isso são lojas menores, são lojas com um quadro colaborador também menor, e a gente consegue, por exemplo, estar presente em algumas cidades que pelo Pinheiro Bom Vizinho não seria possível. E como a gente já desbrava todo esse interior, nós acreditamos que nós temos a oportunidade em algumas cidades menores de começar a ter lojas. E nós acreditamos que nosso plano de expansão passa por isso. Ou seja, qual é o caminho que eu aí diminuo meu custo operacional para poder converter isso em benefício do Aproveitando a rota, né? Por exemplo, eu vou de Fortaleza a Sobral, eu passo por cerca de 10 cidades. Porque uma dessa não tem um Pinheiro, um Ofertão.
e aproveitaria aquele caminhão que estava indo, a gestão também, tudo isso. Então a gente está muito focado para isso, que nós acreditamos que o nosso plano de expansão, ele passa por esse tipo de situação. Deve ter lista de cidades pedindo para vocês chegarem, não? Sempre aparece, porque é um diferencial para a cidade, ter um pinheiro na cidade, ele traz prosperidade, né? Nós chegamos em lojas que, há um tempo atrás que o pessoal andava com... Primeiro não tinha loja com ar-condicionado na cidade, o pessoal andava com isopor dentro do carro para poder, quando for a Fortaleza, comprar iogurte e voltar. Então, assim, a gente, e com esse parte de relacionamento, a gente nós não somos aqueles predadores que chegam, chegou o Pinheiro, vai acabar com todos os mercadinhos. Não. A gente procura saber isso e o comércio da cidade, por vezes, melhora com a chegada do supermercado Pinheiro. Perfeito. Que legal. É um legado mesmo que vocês estão deixando para Fortaleza, né? Interessante. O estado do Ceará, né? Na verdade, hoje, o estado do Ceará, hoje é o estado do Ceará. É verdade. É muito. E as nossas lojas são localizadas em pontos estratégicos, né? Nós temos lojas assim, em locais que hoje nós temos lojas em Aracati, que é próximo à Canoa Quebrada. Nós abrimos a loja agora há pouco mais de 30 dias no Beach Park, lá no Porto das Dunas, um local que é uma área muito nobre de Fortaleza, onde pessoas que, principalmente na pandemia, tinham o Porto das Dunas como uma segunda moradia, como uma casa de veraneio, e com a pandemia elas passaram a ter como primeira moradia. Então, muita gente já mora lá e eles não eram bem atendidos, não tem um bom serviço de supermercado, faltava um supermercado lá. E nós... Era como se fosse casa de temporada e aí virou... Isso, virou primeira moradia. E aí a gente viu essa oportunidade, montamos a loja está muito bem. E assim, estamos indo agora lá para quase dentro de Jericoacoara, né? É uma dessas lojas que nós vamos abrir, vai ser na Vila Preá, lá no município de Cruz, que é 5 quilômetros de Jericoacoara. Sim. E nós estamos abrindo aí até o final do ano uma área também que é muito carente de abastecimento, né? E tem um turismo muito forte. Lá não tem final de semana mais, todo dia de segunda a segunda, as pousadas, os hotéis estão cheios. Então, assim, nós estamos enxergando algumas áreas ainda, digamos assim, brancas, áreas que precisam ainda de um supermercado. Preciso fazer uma nova visita, ó. Você tem Beach Park, você falou? Tem Jeri? Tem Jeri, tem Maranguape também, que abriu agora há pouco tempo. Assim, você vai voltar lá e vai ter mais novidade. E quando a gente pensa para o futuro, primeiro eu queria falar da empresa, você falou sobre sucessão, e depois falar de você. Como que vocês imaginam o próximo passo em termos de sucessão? Já tem isso? Olha, Bruna, esse é um tema que também se confunde a história do Alexandre com o próprio futuro da empresa, né? Na verdade, a empresa não foi feita, essa família, para fechar, na verdade. Ela foi feita para prosperar e gerar muito emprego. Nós temos lá muita visão do que a empresa não pode ser cabide de empresa da família, não pode ser cabide de emprego. Nós que estamos lá, nós temos que ser profissionais e num nível suficiente para poder representar o cargo que nós estamos representando, né? Esse é um tema que, principalmente nos últimos anos, a gente vem discutindo bastante. Graças a Deus a gente tem união suficiente, todos estão sãos, todos estão bem para conversar, sentar numa mesa e encontrar o melhor caminho para temas muitas vezes difíceis. Né? Porque a empresa começou com Honório e com Bosco. Aí agora são mais 2 sucessores, são 4 sucessores, fora minha irmã, minhas primas que não trabalham lá. Sim. Hoje tem os netos também. Você tem a Xênia de RH. A Xênia é gestão em pessoas. Gestão em pessoas, né? O Tadeu é diretor de logística. Tá. E o João Bosco é diretor de operações e outros negócios. Tá. Toda essa parte de cinema, do parque, do nosso patrimônio também, quem cuida é ele. Né? Ele mora no interior, em Sobral, e há um tempo atrás, isso também numa reunião dessa de família, nós colocamos, gente, estamos indo para o interior é importante, está crescendo, precisamos de um de nós ir para lá. Ele, muito jovem, arrumou as coisas da casa dele e foi para o interior. Graças a Deus ele constituiu família, hoje tem esposa, tem filhos lá e não quer mais voltar para Fortaleza, ele gostou de lá. Então até nisso dá certo as coisas, né? Porque podia ser que ele estivesse lá, não, mas eu quero voltar, não. Então, assim, a gente é muito grato a Deus por toda essa família que nós temos. Então, são temas muito, muito difíceis, mas a gente, como disse, a gente tem já um plano traçado. Como todas as empresas, hoje nós já temos um conselho consultivo com alguns conselheiros externos que nos auxiliam
né? Já tem há cerca de 3 anos. Nós já estamos na segunda leva de conselheiros externos e nós temos reuniões a cada 2 meses com eles. Isso está nos ajudando a futuramente ter um conselho de administração, né, que é a tendência onde meu pai e meu tio irão para o conselho e nós assumiremos o negócio, né, a gestão. Né, é consenso entre nós, lá, entre todos nós e a própria Dom Cabral, que eu assumiria o local do Honório, que é o nosso presidente, que é meu tio, como à frente da empresa, mas sempre com o apoio dos meus primos, do meu irmão. Né, isso é isso algo... te traz segurança de tê-los no conselho e também ter sua família, isso, né? Isso não pode, isso não é algo que tenha que ser. Isso me dá uma certa segurança, porque assim, não foi decidido por eles, não foi nenhum tipo de imposição, foi algo natural que aconteceu. Meus primos e meu irmão entendem isso, apoiam, veem que de todos nós talvez eu seja um pouco mais preparado, entendo um pouco mais do negócio, mas eu não sou nada sem eles estarem lá me apoiando, né? Isso eu não queria ser se não tiver o apoio deles, não quero. Né? Que é uma responsabilidade. Que é uma responsabilidade muito grande, exatamente. Então, assim, o futuro do Alexandre é meio misturado com o da empresa, porque nós temos esse desafio de levar a empresa à frente, né? Eu costumo dizer que nós temos que identificar, talvez criar a empresa que vai destruir essa até. Quando eu falo isso, eu falo não que isso aqui não tenha... Não, a gente vai pegar tudo de bom que nós temos e sempre inovar, porque senão a gente para, né? Se a gente não continua construindo uma empresa com a pegada, olhando para as pessoas, inovando, trazendo sempre algum tipo de novidade, alguma coisa, a empresa vai parar de modelo. E são ciclos, são fases, né, e a gente está vendo o mundo mudar muito rápido, né? Então eu gosto daquela frase do que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente, porque não é porque não deu certo, não funcionou, não, mas é porque realmente a gente vai ter que aprender a fazer algumas coisas diferentes, né? Aproveitar daquilo que tem de melhor, mas vai ter que aprender a fazer diferente. O que nós fizemos até hoje serve de base, serve de experiência para não repetir um erro e manter os acertos, né? A memória do meu pai e meu tio sempre vai estar dentro da empresa, sempre são casos, né? Numa conversa como essa, quantas vezes eu não falei dos ensinamentos que eles nos trouxeram, porque realmente eles são os grandes professores, são os grandes criadores do negócio. Nós estamos lá para apoiar eles. Mas assim, realmente porque o mundo é uma grande transformação, se transforma muito, né? O que, como você falou, você teve lá acho que há 3, 4 meses atrás, já tem muita novidade no que aconteceu na empresa, né? Então, assim, você vem para uma feira como essa, que nós estamos aqui em São Paulo, então você vê o quanto as empresas também estão se transformando e se você não estiver bem para acompanhar aquilo, você fica para trás. É verdade. Então, a gente está nesse desafio, né? Graças a Deus, com o apoio de todos, né? Para poder que a empresa possa continuar prosperando. Que legal. Quem sabe a gente traz aqui o Honório Bosco para fazer uma conversa, vai ser incrível. Só do que vocês falam a gente já admira. Seria sensacional. Eles têm com certeza eles vão estar à disposição. E me conta se o Alexandre tem alguma coisa que ele ainda não realizou. Assim, eu tenho eu tenho isso como desafio, a questão realmente da prosperidade da minha família e da empresa, né? O Alexandre ele não vai ser feliz se isso não acontecer, né? Existe o peso da responsabilidade, mas eu procuro me preparar todo dia para que isso aconteça, né? Encaminhar meus filhos, né? Eu já estou com um filho hoje de 15 anos, outro de 12 anos, o Lucas, né? Então que já estão entendendo como é isso, sempre trazendo para dentro da família, buscando ter a valorização do dinheiro, do trabalho, né? Eles sabem, já entendem bem disso, mas estão naquela fase de identificar o que é que vão ser, como é que vai ser, se porventura vier trabalhar na empresa, não vai ser da forma que eu entrei na empresa, vai ser totalmente diferente. Eu não quero que eles comecem a trabalhar como eu comecei. Não que a minha forma tenha sido errado e a certa. Não, é porque eu acho que os tempos são outros. Sim. Precisa ter. Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha uma outra forma, era muito menor, né? Então, assim, eu tenho esse desafio junto com a mãe deles, com até os avós também, de encaminhá-los. E tenho essa questão da empresa, da prosperidade, junto com meus primos, com meu irmão, da gente poder conseguir que a empresa ela seja próspera e
e continue dando bons resultados, não só para a nossa empresa, mas para a sociedade também. Esse olhar para os filhos é importante porque é um desafio da nova geração, né? A gente tem isso dentro de casa para poder aprender e vai viver isso. E eu acho que esse é um dos desafios do que a gente não teve no passado e agora, de como eles são motivados, engajados e como a gente faz. Porque eu acho que o que você está trazendo eu quero que eles, se eles quiserem trabalhar, é por vontade deles, né? E não, porque senão gera um atrito, gera desmotivação e não é esse o caminho, né? E os gatilhos para motivar essa geração para trabalhar né, são diferentes, né? A gente está aprendendo ainda a ter os filhos em casa. O meu caso ainda é pequeno, mas eu acho que você ter exemplo em casa te ajuda, inclusive, para o negócio, né? Se a gente está procurando dar a base, né? O propósito para eles, porque daqui a pouco quem vai decidir são eles, né? Na verdade, assim, eu vivi uma geração que viu, assim, eu acho que eu vivi a transição, né? Eu conheci do que era um videocassete, do que era sabe, do interior, da bicicleta, e hoje meu filho é iPad, é telefone, é Netflix, não tem televisão mais. Então assim, eles conheciam uma realidade. Eu conheci as duas, né? Então assim, a gente tem esse desafio de também valorizar os encontros, não ser só a tecnologia, só o digital. Perfeito. Cada um tem sua característica. Eu tenho mesmo dentro de casa dois que são totalmente diferentes um do outro. Né? Embora nascido do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma escola, mas são bem diferentes um do outro. Né? E a gente tem como desafio de tornar aquele ser humano um cidadão. Sim. Né? E Deus queira que na empresa ou seguindo carreira em outro local, esse para mim é um grande desafio que eu tenho na minha vida, de encaminhar meus filhos, né? E tocar a empresa com todo o meu time que eu tenho lá. Aquela frase clichê que a gente quer que eles sejam felizes, mas é isso, né? O quanto a gente puder ajudar que eles façam e construam o futuro deles, é isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. Alguma coisa que eu não perguntei, que eu deva saber de você, que você queira falar? Não. Acho que a gente enveredou aí pelo campo pessoal, pela empresa, né? Alexandre pratica esportes? Pratico. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei de jogar, sempre gostei de futebol, né? Sou torcedor do Ceará, um torcedor ativo, né? Vou sempre aos estádios, mas nunca fui um bom jogador, nunca joguei bola, né? Então sempre acompanho, gosto do esporte, mas não jogar. E o que eu jogo hoje é tênis, esporte de raquete, né? Eu gosto muito de tênis, joguei muito tempo tênis e hoje eu jogo beach tênis. Que pra gente lá é muito fácil, pela questão da praia, né? Ajuda bastante. O pessoal aqui em São Paulo brinca agora que tem praia a cada esquina, porque agora tem beach tênis em todo lugar e você já tem lá natural. A gente já tem lá natural, na verdade. Eu não sou, como você gosta da modinha do beach tennis, todo mundo eu já pratico há uns 7 anos, né? E é o esporte que me faz eu acordar todo dia de manhã cedo. Eu jogo aí 4, 5 vezes por semana, né? Tem uma turma que joga junto e isso é o que me faz desestressar, né? É o meu momento lá, é o esporte lá. Eu gosto bastante. Sim, a moda tá aqui, né? O pessoal aqui em São Paulo brinca de... Como você fica sabendo se a pessoa tá jogando beach tênis? Não precisa, ela vai te contar. Você não precisa saber. Porque tá a moda, tá todo mundo falando sobre. Mas imagino que... É verdade. Que na praia fique mais fácil, né? É gostoso, é muito bom lá. E assim, como tem, graças a Deus, tem praia à vontade. E é um esporte fácil, um esporte que também agrega a família, né? Você pode jogar com seu filho, o meu filho já joga, né? O Levi. Então, assim, você pode jogar também com gente mais velha. Então, assim, é um esporte agregador na beira da praia. Então, assim, tem muita cara lá no nosso Ceará. Delícia. A gente está chegando ao fim. Eu queria, antes de agradecer e fechar, eu queria que se a gente pudesse pensar daqui 2, 3 anos, se você olhasse o futuro próximo, né? Porque como a gente viu, tá mudando muito. Então, se a gente falar 10 anos, vai ser muito impossível a gente prever. Mas como que o Alexandre se vê daqui 2, 3 anos? O Alexandre se vê muito, assim, concretizando todos esses planos que nós estamos fazendo hoje para o desenvolvimento da empresa, a evolução da empresa, que possa acontecer tudo aquilo que nós estamos nos preparando hoje, que possa estar correto, no caminho certo,
né, que a gente esteja fazendo o dever de casa para que daqui a 2, 3 anos a gente tenha nesse nosso plano de expansão na empresa ele efetivado, ele acontecendo, a gente possa estar comemorando. É muito importante para a gente que isso aconteça. E no campo familiar, pessoal, com meus filhos encaminhados, com eles já na faculdade, né, eles tendo já uma boa noção de como é que é a vida pela frente. E é o que eu quero. Família. Muito familiar. É isso. E eu vou acompanhar. Eu sou fã de vocês. Tô sempre querendo saber o que vocês estão fazendo. E sempre, se eu tiver a oportunidade de compartilhar, porque eu acho que o meu trabalho é um pouco desse, da gente aprender um com o outro. Então, tudo que eu vejo de positivo eu tento compartilhar com as pessoas. E eu queria super agradecer você ter topado estar aqui comigo. É sempre bom ouvir, e quando a gente tem agora a oportunidade de gravar para que as pessoas assistam, eu tenho certeza que a conversa foi ótima, foi boa. Foi muito boa. Que bom, muito que bom. Obrigada pela confiança de estar aqui, de trazer um pouco sobre a sua história, a história do Pinheiro. Eu realmente estou muito grata pela conversa que a gente teve aqui. Ô, Bruna, muito obrigado. Fico feliz aí, agora tá registrado aí na internet, tudo isso. que eu estiver assistindo essa conversa. Gratidão e que Deus te dê muita força e muita luz para continuar esse seu trabalho. Amém. Amém. Obrigada. Obrigado.